A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder aprender da palavra do Senhor. É muito importante esse comparecimento à escola bíblica dominical, porque aqui a gente consegue transmitir a palavra do Senhor, a gente consegue discutir a palavra do Senhor para que ela esteja sempre no nosso coração, como diz a Bíblia, né? Que temos que gravar essa palavra em todos os lugares, até no nosso coração. E nessa manhã, dando continuidade, né, aos textos que já foram ministrados durante esse mês, né, nós vimos sobre Abel, sobre Melquisedeque, sobre Isaque, e hoje nós vamos ouvir um pouco sobre Jacó. Né? Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Em Romanos 9,13, diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Os textos que iremos utilizar, né, que fala sobre a história de Jacó, onde a gente vai devagar a respeito, está em Gênesis, né? Nós sabemos que é do início, né? Então, em Gênesis 25, nós vamos ler agora do 28 ao 34. Gênesis 25. Do 28 ao 34. Espero que tenham. Gênesis é fácil de achar, né? É o primeiro livro da Bíblia. Esse ninguém fica procurando. Aqui diz assim: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dei-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom que quer dizer vermelho. Então os edomitas são descendentes de Esaú. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Hoje, nós teremos como objetivo, né, nessa manhã, mostrar que Deus escolhe pessoas para que cumpram os seus desígnios. Né? Nem sempre Ele escolhe aquele que é perfeito. Né? Você vai ver na Bíblia, ou mesmo na vida real, que são os falhos, são os debilitados, os fracos que Deus acaba escolhendo, né? Para poder transformá-lo. Isso que nós vamos ver o que aconteceu com Jacó. Essa transformação do caráter de Jacó, né? Então, como objetivo específico, primeiro nós vamos apresentar a origem do Jacó, depois nós vamos mostrar a direção de Deus na vida de Jacó, e por fim, vamos refletir a respeito de alguns aspectos do caráter de Jacó. Então, vamos apresentando Jacó. Quem era Jacó? Né? Ele é famoso na Bíblia, porque é um dos 3 patriarcas, né? A gente sempre ouve, quando você vai ler a Bíblia, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Em toda a Bíblia sempre é citado assim, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então ele é um dos 3 patriarcas. Né? Seu nome hebraico é Yaakov, e significa Deus protege. Então ele é o quê? Um dos 3 patriarcas que marcaram a história de Israel. Mas se a gente vai ver durante o discorrer da vida dele, que a vida dele foi pontilhada de episódios dramáticos, né? Desde o seu nascimento, né? Desde a gestação. A Bíblia cita
que havia uma luta entre os irmãos no ventre da mãe. Foi até nesse momento que Deus disse a Rebeca que o filho mais velho serviria ao filho mais novo, né? Então vai ao nascimento, né? Então, no nascimento, a gente sabe que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? Por isso que o seu nome também mudou, passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, ou o suplantador. Então, desde o nascimento, ele já, desde a gestação, né? E aqui revela para a gente uma verdade. Deus escolheu Jacó já no ventre da sua mãe, sem saber quem ele era. Na sua ciência, lógico que ele sabia, né, quem ele era, mas sem saber da história dele, né, como ele seria, como seria o seu caráter, né? Deus já havia escolhido para traçar o seu plano do seu povo, né, que o seu povo fosse formado através de Jacó. Nós sabemos que Jacó era o quê? O preferido de sua mãe, como a gente leu no texto. Então, Isaac tinha preferência por Esaú, né? Porque gostava da caça e porque também era o filho mais velho. Então, a gente sabe que a tradição era que o filho primogênito é que era mais achegado ao pai, né? Ele que herdaria todas as coisas, as bênçãos do pai seria para o filho primogênito. Mas Rebeca amava mais Jacó, por ser o quê? Um varão simples e habitando em tendas. Isso está em Gênesis 25, 27 e 28. Então, quando Isaac quis dar a bênção a Esaú, o primogênito, isso lá em Gênesis 27, de 1 a 5, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e induziu a enganar seu pai, né? Então, Isaac já estava velho, né? Não enxergava, e já estava próximo da sua morte. Então ele decidiu já passar a sua bênção ao seu filho primogênito, né? E disse para quê? Para Esaú, para que Esaú fosse à caça, né? Trouxesse uma caça e preparasse, porque ele gostava muito dos pratos de Esaú. E Rebeca, escutando isso, foi logo, né, falar com Jacó: ó, seu pai vai abençoar o seu irmão. E já traçou toda a estratégia, né? E Jacó até estava meio com medo, né? Que ele era muito diferente do seu irmão, né? Esaú era peludo, né? Era mais forte, certamente, tinha, né, vivia mais nos campos, né? No mato, com caça. Então a voz era diferente, o cheiro era diferente, então ele ficou com medo de enganar ao pai. Mas Rebeca falou: não, pode deixar comigo, pode deixar que nós vamos ajeitar tudo isso aí. Então foi lá, vestiu Jacó com as roupas de Esaú, né? Pegou uma pele de cabrito e colocou no seu corpo, né? Cobrindo as áreas nuas, onde o pai poderia apalpar, né? Que seriam os braços, o pescoço. E preparou. Ela, como esposa, sabia bem o que o marido gostava de comer, né? Então, preparou a comida preferida de Isaac. Então, Isaac chega, então, para entregar essa comida, e aí começa, né, o caráter de Jacó. O pai pergunta: quem é você? Ele: Esaú, seu filho. Né, e Isaac, meio desconfiado pela voz, né, chamou para chegar perto, apalpou, cheirou, falou: o pelo e o cheiro é do Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele pergunta novamente: és o meu filho Esaú? Sim, sou eu. Aí, mas você trouxe a caça muito rápido, né? Falei agorinha, você já está com o prato pronto? E aí, mais uma vez, Jacó mente, né? Não, foi o teu Deus que preparou a caça para mim. Ou seja, saí, já estava aqui amarrada. Na primeira árvore ali eu já peguei. Então a gente vê que esse era
umas características do caráter de Jaú, né, de Jacó, que era mentira, enganação, né? Mas mesmo com esse caráter, nós sabemos que ele era o preferido da mãe, mas também era o preferido de Deus. Deus havia escolhido, né? Então aqui nós temos uma lição, né? Que às vezes você fala assim, mas eu sou tão falho, não tem como Deus me escolher para ser um ministro, para ser um obreiro, não tem como. Aí a gente vai olhar as histórias da Bíblia, como essa história de Jacó, que era um enganador, mentiroso, mas mesmo assim Deus escolheu. Então é Ele que opera em nós, né? Não somos nós que escolhemos ser salvos, né? Deus é que nos salva. Ele opera tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar, né? Então, nós temos simplesmente que nos entregar a Ele. Nós sabemos que Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contrariaria frontalmente o seu caráter, que é santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena quem faz acepção de pessoas. A gente vê isso lá em Tiago 2,9, em 1 Pedro 1,17. Mas nós não podemos esquecer que em sua soberania e em casos especiais, Ele escolhe pessoas para serem instrumentos da sua vontade diretiva, né? Então, às vezes a gente fica duvidando, mas Esaú não fez nada, por que Jacó que é o preferido? Mas você vai ver, né? Por um prato de comida ele vendeu sua primogenitura, né? Então assim, não deu valor a essas coisas. Então Deus já sabia, já tinha presciência disso, né? Então nós sabemos então que Jacó foi um desses escolhidos, ainda no ventre da sua mãe, né? Então nós sabemos que Jacó era o quê? Era o terceiro no plano de Deus para iniciar uma nação descendente de Abraão. Então tinha Abraão, que era o avô, Isaac, o pai, e agora Jacó. Então nós sabemos que o sucesso desse plano se deu apesar de Jacó, não foi por causa de Jacó. Apesar da característica, do caráter de Jacó. Apesar do jeito da vida que ele levava, esse plano de Deus não ia falhar, né? Ele seria determinado, né? Então, antes de nascer, Deus já tinha prometido que seu plano desenvolveria através dele, e não de seu irmão Esaú. Nós sabemos aqui que, embora os métodos de Jacó nem sempre fossem respeitáveis, suas habilidades, determinação e paciência tinham de ser reconhecidas. Ao acompanharmos sua vida desde o nascimento até a morte, vemos a mão de Deus trabalhando o tempo todo, né? Se você for ler lá em Gênesis, nessa parte sobre Jacó, sempre Deus abençoando Jacó, né? Apesar do que ele era, né? Então as bênçãos de Deus às vezes não vêm, né, a você pelo que você faz, pelo que você é, mas pela vontade de Deus, né? Então aqui ele tinha pessoas que eram muito fortes que intercediam por ele, que era Abraão e Isaac, né? Deus tinha uma promessa com Abraão, então essa promessa teria que ser cumprida. Então Deus escolheu Jacó para que essa promessa continuasse. Então não interessava o jeito que Jacó era, qual era o caráter de Jacó, Deus iria completar a sua obra através de Jacó. No segundo tópico, nós vemos o quê? A direção de Deus na vida de Jacó. Nós vemos aqui no primeiro objetivo quem era, né? Nós já aprendemos bem quem era Jacó. E agora nós vamos ver como Deus atuou, a direção de Deus na vida de Jacó. Quando ele roubou a bênção de seu pai, continuando a história, Esaú prometera que iria matá-lo. Assim que o pai morresse, né, passasse o luto, ele iria matar o seu irmão, porque ele tinha feito, né? Tinha roubado a sua bênção. E a mãe, mais uma vez, ouviu e já avisou Jacó,
cai fora que aqui não vai dar bom para você não. Você vai ter que sair daqui, né? E já inventou uma história para Isaac, para justificar a saída de Jacó, né? Falou que ele iria buscar esposas no meio do seu povo, né? Que ela não gostaria que ele casasse com as mulheres da região, e orientou que ele fosse para a terra do seu pai, do seu irmão, Labão, né? Labão era irmão de Rebeca. E lá ficasse até que a fúria do seu irmão passasse, né? E nessa fuga, no meio do deserto, né, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Nós vemos isso lá em Gênesis 28, 13 a 15. Gênesis 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abrão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Né? Então esse foi o sonho que Jacó teve, em que Deus apareceu para ele e disse, reiterou a promessa que ele tinha feito, né, a Abraão e Isaque, que essas promessas continuariam através de Jacó. Nós sabemos que Deus não aprovou os arranjos que Jacó tinha feito, os enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou-se como Deus de Abraão e de Isaque. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é a sua casa. Então vemos ali a porta dos céus, o local que ele batizou como Betel, essa região, esse deserto onde ele havia deitado. Nós vemos o quê? Que Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como Deus dos seus pais. Nós vemos aqui, sempre citando nesses trechos, que era Deus de Abraão e de Isaque, parava aí. Mesmo quando ele foi falar sobre a caça que ele tinha sido providenciada, fala, o teu Deus providenciou a caça para mim. Não era o meu Deus, era o teu Deus. Até esse momento, Jacó ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ele ouvia falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, mas esse não era o seu Deus ainda. Então isso é uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos. Antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Foi tão impactante na sua vida aquele episódio que ele chamou aquele lugar de deserto de Betel, que significa o quê? Casa de Deus. Então naquele lugar, naquela noite, naquela madrugada, Jacó começou a sentir a presença de Deus. Não era mais só Deus de Abraão e de Isaque. Agora Deus estava se revelando a Jacó. Ele estava começando a sentir a presença, E como isso fez uma abundância extraordinária em sua vida. Essa viagem de Jacó, desde que ele saiu da sua terra até a terra de Padã Arã, dá em torno de 640 quilômetros. Para aquela época era um lombo de animal, não tinha carro, não tinha avião. Foi uma viagem longa, mas
o que ele sentia? Que Deus estava com ele durante a viagem. Então, Jacó fazia tudo, o certo e o errado, com grande zelo. Ele enganou seu próprio irmão Esaú e seu pai Isaque. Ele lutou com Deus e trabalhou 14 anos para se casar com a mulher que amava. Né? Aí a gente vê aqui, ele enganou o irmão, né? O pai. Deus escolheu, nem por isso ele não deixou de ter as consequências das coisas que ele fez. Né? Então quando ele chegou na terra do seu tio Labão, logo se apaixonou, né? E foi trabalhar para poder ter a sua esposa. Então, Labão exigiu que ele trabalhasse 7 anos. Né? Trabalhou os 7 anos e foi enganado também. Na noite de núpcias, quem foi se deitar com ele foi a irmã mais velha, né? Lia, né? E não Raquel. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel. Então, só aí foram 14 anos trabalhando, né, para ter a sua esposa. E durante todo o tempo que ele esteve lá, também sempre sendo tentado passar para trás. Né? Labão sempre mudou seu salário 10 vezes, porque toda vez que mudava ele prosperava, porque Deus estava com ele. Não, agora nós vamos mudar, agora é para esse lado de cá. Aí mudava para cá e prosperava. Não, vamos voltar para lá. Mudou 10 vezes. Então ele tentou, foi sendo enganado durante muito tempo, mas Deus sempre abençoando. Né? E nós sabemos que, por intermédio de Jacó, que aprendemos que um forte líder pode também ser um servo. Né? Também vemos aqui que como ações erradas sempre voltam para nos perturbar. Né? Então, às vezes, Deus escolhe, nos salva, mas tem eu costumo falar que a lei da semeadura, ela é uma lei irrevogável. É uma lei da natureza irrevogável. Não tem jeito de você plantar mamão e colher maçã. Né? Se plantou mamão, vai colher mamão. Então, agora vamos ver o outro tópico, que seria o quê? Os aspectos do caráter de Jacó. Então, vamos dividir esses aspectos em duas partes, que é o antes do seu encontro com Deus e o depois do seu encontro com Deus. Então, até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal, né? Que contava só com a sua força, com a sua astúcia, né? Então, aí nessa fase, nós vemos o quê? Os aspectos negativos do seu caráter. Né? Então, ele era o quê? Oportunista e egoísta. Quando o seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido sua comida. Né? Ele não deve ter feito só um prato pequeno. Né? Mas ali ele viu a oportunidade, né? Como oportunista. Né? Não, vamos tirar proveito disso aqui. Né? Ele está com muita fome. Então, já disse logo, venda-me hoje a tua primogenitura. Né? Então, ele era também o quê? Interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse a troca. Né? Então, além de trocar, ele fez com que o irmão jurasse, né? Que aí ele saberia que isso, porque naquele tempo juramento era uma coisa séria, né? Não tinha ainda documento para se assinar, registrar no cartório, né? Então era a palavra, era o juramento. Então Jacó disse a ele, jura-me hoje. Né? Então ele jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então, ele só esquecia uma coisa, né? Que ele estava plantando em sua juventude e haveria de colher mais tarde, em proporção muito maior, né? Então, às vezes, colheita é assim, né? Você planta uma sementinha, nasce muito mais, às vezes, né? A gente não pode esquecer disso, do que você está plantando, você vai colher muito mais na frente. Então, outra característica do caráter de Jacó antes de ter o encontro com Deus,
era mentiroso e enganador, né? Então, com seu caráter fraco e leniente, concordou com sua mãe em enganar seu velho pai. O pai era cego, ele achou a oportunidade de enganar o pai, né? Então, ele mentiu 3 vezes, né? Primeiro, como a gente já disse, primeiro Isaac disse: quem és tu, meu filho? E ele disse: sou Esaú. A primeira mentira. Segunda mentira, indagado porque chegava tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez, até blasfemando, né? Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E ao abraçar Jacó, Isaac repetiu, perguntando se era Esaú. E ele repetiu: eu sou. Então mentiu pela 3ª vez. E agora nós vamos ver o que aconteceu com esse caráter de Jacó depois do seu encontro com Deus. Então vamos observar a transformação do caráter de Jacó. Depois desse encontro, nós vemos o que? Um caráter agradecido. Então Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual, de um novo relacionamento com Deus. Ele fez um voto, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria dízimo de tudo. Nós vemos isso em Gênesis 28, e 20 e 22. Foi lá no deserto, em Betel, né? Ele disse assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Né? Então ele fez essa condição. Até aí o Senhor não era o Deus dele, era o Deus do pai e do avô. Né? Então, se acontecessem essas coisas, ele seria o Deus. Né? E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Então aqui a gente também vê o que a consciência que Jacó já tinha do valor do dízimo, né? Como expressão sincera de gratidão a Deus. Isso a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Então a gente vê aqui que ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse, mas de tudo, como seu avô fizera. Então, aqui nós já vemos um Jacó diferente, né? Um Jacó com caráter agradecido. Nós vemos também um Jacó com caráter esforçado e sofredor. Então, ao chegar à casa de Labão, seu tio revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro, em lugar de se casar com Raquel, teve de casar com Lia. Só depois casou com sua amada, e para tanto trabalhou outros 7 anos, como a gente já havia dito. Não foi apenas esse preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou o seu salário 10 vezes, durante 20 anos. O que o homem semeia, é isto que colherá. Nós vemos também uma outra característica, um homem na direção de Deus. Né? Agora Jacó já não era mais dirigido pelos seus instintos, né? De enganador, pela sua força. Né? E depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã. Mas ele não fez isso da cabeça dele. Né? Nós vemos lá em Gênesis 31, em Gênesis 31, 3, que diz assim: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Né? Então ele não decidiu isso da cabeça: não, estou sofrendo demais aqui, esse meu sogro é um chato, não aguento mais, eu vou embora. Não. Ele ouviu a palavra do Senhor falando para ele voltar à terra dos seus pais e dos seus parentes. Né? E como Deus havia prometido quando ele saiu, né? Estarei contigo na viagem, aonde você estiver, e na volta para a casa dos seus pais.
no verso 13 também diz: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Né? Isso já haviam passado, ele tinha trabalhado 14 anos, né, pelas esposas, e tinha passado mais 6 anos. Então, eram 20 anos já, da promessa do voto que ele havia feito, né? Mas a gente sabe que ele ouvia a voz do Senhor, mas ainda o Senhor não era o Deus de Jacó, né? Ele mudou o seu caráter, mas ele ainda não tinha entronizado esse Deus ainda, né? A gente vai ver isso mais na frente. E quando ele saiu da terra de Harã, saiu escondido, né, do sogro, porque ele saberia que o sogro dele, astuto do jeito que era, ia deixar ele partir, mas sem as esposas, sem os filhos, sem nada. Então ele pegou, juntou os filhos, a esposa, as esposas, as concubinas e todo o seu rebanho e saiu escondido do sogro, né? E o sogro, quando descobriu, ficou uma fera, né? Foi atrás para certamente tomar satisfação e pegar de volta as coisas dele, né? que ele julgava ser dele, né? Mas a gente vê que Deus cuidando de Jacó, né? Em sonho revelou a Labão que não era para ele falar nada para Jacó, não era para falar nem de bem nem de mal, né? E assim Labão procedeu, né? Quando encontrou Jacó, ele revelou, né? O seu Deus, Deus do teu pai, né, me falou que eu não podia falar nada. Então é melhor obedecer, né? Então fizeram um acordo, né, que nenhum prejudicaria o outro, né? A partir daquele momento, nenhum poderia prejudicar o outro. Mas ainda nós tínhamos um problema, né? Jacó havia saído da casa de seus pais por causa do seu irmão, né, que havia prometido matar. E a essa altura, Isaac já havia sido recolhido, né, e Esaú tinha se tornado muito poderoso na região. E Jacó, mas aí que a gente vê a mudança do caráter, sob a direção do Senhor, mesmo assim ele foi. A gente para pensar, né? Às vezes, se fosse algum de nós, a gente até saía da terra do sogro, mas não ia voltar lá para a terra do pai, porque tinha um irmão que estava prometendo matar. Não, vamos para outro lugar. Mas a direção do Senhor foi clara, né? Vá para a terra dos seus pais, dos teus parentes. E ele foi para a terra de seu pai. Então, ali também, nós vemos que foi quando Jacó teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que foi no Val de Jaboque, né? Ele, estrategicamente, passou esse val, que era um pequeno córrego da região, passou suas esposas, seus filhos e os seus bens, né, seus rebanhos, e ele ficou para trás. Porque certamente pensou, não, se meu irmão me encontrar e me matar, sou só eu, né? Eu livro meus filhos, minhas esposas, né, e os meus bens. Aí eles podem fugir para outro lugar. Mas ali teve uma coisa que marcou o resto da vida de Jacó. Nós vemos isso lá em Gênesis 32, dos versos 22 a 30, que diz assim: Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia mais dominar Jacó,
tocou-lhes na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, que significa ele luta com Deus, príncipe de Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a vida, minha vida, foi poupada. Então nós vemos aqui que até esse momento Jacó vinha na direção de Deus, mas ainda não tinha tido aquele encontro verdadeiro, né? E Deus tinha um propósito na vida de Jacó, e esse propósito Deus não iria abrir mão. Então ele veio e lutou com Jacó a noite inteira. Lutou o quê? Isso é no sentido figurado, porque sabemos que um homem não pode lutar com Deus e prevalecer, né? Aqui era Deus tentando convencer a Jacó quem ele era. Convencer a Jacó que ele era o Deus também de Jacó, né? Então, às vezes, Deus vem ao nosso encontro, né, e sussurra nossos ouvidos, né, fala com calma, e você, às vezes, reluta. Nós vemos aqui, então, Jacó relutando para reconhecer esse Deus, né, relutando a noite toda. Então, assim também em nossas vidas. Às vezes relutamos, né, em reconhecer ao Senhor. E aí, Deus teve que fazer o quê? Tocar no corpo de Jacó, né? Então, ele feriu ele na coxa para que ele parasse e realmente se rendesse ao Senhor, né? Então, a gente traz esse para nossas vidas. Nós vemos que às vezes Deus tenta, né, nos trazer por amor, né, tenta nos falar com amor, coloca evidências, te abençoa, né, traz só bênçãos, né, porque às vezes você está sob as bênçãos do teu pai, ou às vezes do teu avô, como estava Jacó, né, e você está sendo abençoado, mas não é através do seu relacionamento com Deus, é através das bênçãos que seu pai e foram prometidas a seu pai e ao seu avô, né? Então, às vezes, nós somos netos de crentes, filhos de crentes, mas ainda não somos crentes, quando não temos esse encontro verdadeiro. Então, às vezes, Deus ele vem aí com sussurro, não ouve, vem com trovão, você não ouve, vem com a tempestade, você não ouve, e às vezes ele tem que te ferir, porque ele não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão do seu propósito, do propósito que ele tem na sua vida. Então, os escolhidos de Deus não tem como espernear. Eu aconselho que vocês ouçam um sussurro, né? Ouça a voz suave do Senhor. É muito mais leve, né? Isso a gente vê, isso aconteceu na minha vida, né? Também era abençoado através de uma mãe que orava dia e noite por minha vida, né, durante 23 anos. Ela orou por minha conversão. Eu cresci no lar cristão, na adolescência saí da igreja e fiquei 23 anos fora da igreja. E minha mãe nunca desistiu, né? E Deus sempre falando comigo, mas você não escuta, né? Às vezes você, não é comigo não, é com outro. Até que vem a tempestade, né? Até que vem a dor, né? E Ele não vai abrir mão da sua vida. Não adianta você espernear. Experiência própria.
Eu só lamento que eu me converti, voltei à igreja, né? Um mês após minha mãe ter falecido. Ela não, aqui na terra ela não experimentou, mas ela sabe que as orações dela não foram em vão. E hoje ela orou sempre para os seus filhos. Nós somos, eu e mais 3 irmãos. Tem mais um, meu irmão também é pastor. Minhas 2 irmãs também estão na igreja. Né? Todos na igreja, como minha mãe sempre sonhou. Né? Então, vemos aqui que antes de ter um encontro com Deus, Jacó era o quê? Oportunista, mentiroso, enganador, confiava em sua esperteza em vez de buscar a Deus. Jacó, depois do seu encontro com Deus, ele se tornou o quê? Verdadeiro, paciente, trabalhador e confiava em Deus para abençoar e buscar a sua direção. Então, como conclusão, em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista, enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito, ele nos transforma radicalmente o caráter. Então, às vezes você fica aí, não, vou esperar eu melhorar para eu realmente seguir a Deus. Venha do jeito que você está. É Ele que é responsável pela sua salvação. Não é a sua vontade, é a vontade dEle. Quando Ele determina, nada vai mudar. Aí nós dizemos, você virá pelo bem ou pela dor, né? Mas vai vir. Então vale a pena, às vezes, você que tem um parente, né, que ainda não conheceu o Senhor, orar por ele, né, para que ele realmente seja um escolhido do Senhor, que isso vai realizar. Às vezes nós desistimos, né, oramos por 1 ano, 2, 3... Minha mãe orou 23, né, até sua morte. E na Bíblia a gente vê muitos que oraram e não alcançaram, né? Foi alcançar depois da morte. Mas a oração do justo nunca fica em vão. Então, na presente lição acerca do caráter de Jacó, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo, não podemos tratar o desvio de caráter como se fosse algo distante de nós. Invariavelmente, é possível o cristão comum se ver num contexto em que essa luta travada com a natureza humana se manifeste. Entretanto, devemos dar ênfase ao aspecto restaurador do caráter de Jacó. Né? Então, não interessa do jeito que você é, do jeito que você foi, ele tem poder para te restaurar. Então, pois a história do patriarca mostra o quanto a natureza humana pode ser alterada a partir de um verdadeiro encontro com Deus. Né? Jacó era um improvável, né? Era um improvável, mas ele era um escolhido também. Então, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, não tem como. Você vai ser transformado, seu caráter vai ser transformado. Então, nós vemos que um processo de metanoia se instala, isto é, uma transformação radical no caráter, carregada de uma convicção profunda de arrependimento. Né? Então, nós vemos que naquela luta, Jacó, aos prantos, lá em Oséias diz isso, Oséias 12, 4, que ele chorava e pedia que Deus o abençoasse. Né? Ele já não queria mais a bênção do Deus de Jacó, Deus de Isaac e de Abraão. Agora ele queria a bênção do Deus de Jacó. Então nós sabemos que em Cristo Jesus, todo ser humano pode ter esse encontro com o nosso eterno Senhor. Então em Cristo, o nosso caráter pode ser restaurado. Não interessa o tanto, o ruim que você foi, ou ainda é.
tanto improvável que você ainda é. O poder de Deus não é limitado ao que você é, ao que você faz, mas ao que Ele tem de propósito na sua vida. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Estamos encerrando agora. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que essas palavras não fiquem só no entendimento, mas que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, essa palavra possa descer aos nossos corações. Pai, que o nosso caráter possa ser transformado dia após dia. É isso que nos garante a Tua palavra, Senhor. Que quando somos escolhidos, o Senhor nos transforma, ó Pai. Que nós possamos crer nessa palavra e realmente, Senhor Deus, abrir os nossos corações para que o Senhor venha restaurar, ó Pai, o nosso caráter. Sabemos que somos pecadores, Senhor Deus. Fomos gerados em pecados, mas também sabemos que somos escolhidos e filhos de Deus. Por isso o Senhor não abrirá mão de nenhum de nós. Nenhum de nós, Senhor Deus, será entregue ao inimigo, Senhor Deus, ao diabo. Porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um nesta manhã. E eu creio nesta Tua palavra, Senhor Deus, que o Seu propósito se cumprirá na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Amém.